Bom, galera, eu tô de volta aqui. Esse é o último botão nessa parte de edição e pra mim é um dos botões mais legais, que é o seletivo. Nesse botão a gente consegue acrescentar 3 tipos de ferramenta. A primeira ferramenta que a gente consegue apresentar aqui é um pincel, que mais uma vez, para mexer na foto aqui a gente tem que mexer com dois dedos, para poder alterar aqui, enfim. Quando você vem com o pincel, você consegue definir qualquer área da imagem. Você pode desenhar melhorzinho e tudo mais. Para você fazer qualquer edição da foto, as mesmas edições, todas as mesmas edições que eu já passei para você, o passo a passo antes, em todas as outras aulas, nesse aqui você consegue fazer essas mesmas edições, porém uma área específica da imagem. Ou seja, você veio aqui, por exemplo, selecionou o bigode dele e eu quero deixar ele com mais textura. Eu venho na textura, aumenta a textura do bigode, aumenta a claridade. Posso diminuir, aumentar, posso fazer o que eu quiser. Posso vir aqui na cor e deixar ele mais azulado ou mais amarelado. Eu posso simplesmente marcar a luz dele e dar um realce na luz dele, deixar ele mais claro, mais escuro. Tudo isso em uma área específica do rosto ou da imagem, ou seja, do que for que a gente quiser usar, que eu desenhei com o pincel. Isso é muito legal porque você consegue desenhar literalmente qualquer parte da imagem. Isso na palma da sua mão, no seu celular, você consegue bem tranquilo. O Lightroom é bem responsivo, você consegue desenhar bem legal, ter bem uma noção de como funciona. Aqui embaixo, quando você clica no pincelzinho, abre aquela barrinha de opções. Nessas opções é o quê? São o quê? O primeiro é o pincel, propriamente dito. O segundo é a borracha, para apagar o pincel. Então, uma vez que você tem um pincel riscado aqui, você pode vir com a borracha e apagar esse pincel depois, já que você não quer mais ele, ou excluir ele simplesmente. Aqui embaixo, depois que você já fez alguma coisa, você consegue mais uma vez alterar o tamanho do pincel e a difusão do pincel. Abaixo da difusão, a gente tem o fluxo do pincel. O que é o fluxo? É a quantidade de tinta que vai passar em cima quando você passar o dedo uma vez. Ou seja, se você pegar e passar o seu dedo uma vez com um fluxo de 50%, ele vai vir 50% da tinta que deveria de 50% de 100%. No caso da opacidade, por exemplo. E aí, quando você bota 20%, 30%, você pode deixar menos ou mais marcada essa parte. Então, por exemplo, você quer marcar essa barba inteira 100%, tudo bem, tranquilo. Porém, quando eu quero chegar aqui no bigode dele, eu não quero que seja 100%, porque vai pegar um pouco da pele aqui e não é o que eu quero. Então, eu posso vir aqui no fluxo, abaixar o fluxo para, sei lá, 50%, 60%, mais ou menos, e vou passando mais leve, mais sutil. Você pode ver que até a claridade do vermelho aqui, ele muda. Aqui tá bem vermelhão, aqui tá mais fraquinho. Se eu passar de novo, ele passa novamente mais 50%, 60%. Então, quanto mais eu for passando, mais vermelho ele vai ficando. Como se eu estivesse realmente pintando alguma coisa. Como se eu estivesse pintando um quadro ou algo do tipo. Aqui eu vou apagar essas predefinições, porque eu não vou usar lá no caso. A segunda é o circular. O que é o circular? Você consegue definir círculos na imagem. Aumentar ele de como você quiser. E aqui do lado você tem neles para que ângulo você quiser. Seja ele qual for. Para que servem esses círculos? Para que servem esses círculos? Para você conseguir atrair luz. Como assim atrair luz? O mais legal, né? A função mais legal. Você pode usar ele para qualquer coisa, mas o mais legal é para conseguir atrair luz. Como a gente faz isso? A gente define esse círculo aqui, em algum ponto que você acredita que seja o ponto mais específico da imagem, que seja mais legal. E você vem na luz e altera a luz inteirinha. Você pode fazer o que você quiser na luz. Assim como você trabalhou lá atrás na primeira aula, você pode fazer aqui, só que nesse círculo específico. Então eu posso vir no rosto dele, dar uma clareada no rosto, deixar um pouco mais escuro os pretos, e aí tá aí. Eu fiz esse círculo, fiz uma edição em cima desse círculo, que eu posso alterar a cor, posso alterar o que eu quiser. Toda a edição de novo. Mas faço só nesse círculo. Isso facilita um pouco para áreas de luz, de uma área, por exemplo, um rosto que está mal iluminado, então você bota um círculo em cima do rosto e só ilumina aquele rosto. Às vezes o corpo da pessoa tá mal iluminado, tá bem iluminado, mas tem uma ponta que tá mal iluminada, você consegue dar uma acertada. Às vezes a pessoa tá com uma pele, a perna dela tá laranja, mas o rosto tá rosado. Então isso você consegue vir no rosto dela ou na perna dela, dependendo de qual que você quer acertar, e editar somente a cor naquele espaço específico. Então esse aqui facilita bastante. Uma vez que você fez esse círculo,
ele pode ser definido de duas maneiras. Aqui a gente tem aquela mesma coisa, a borracha que eu posso apagar, a quantidade do círculo, e os outros três, mesma coisa, tamanho, difusão e o fluxo. Só que aqui embaixo, no fluxo, ao invés de ser um fluxo, ele tem o inverter. Que o que acontece? Quando eu clico nele aqui, eu inverto o círculo de atuação. Ou seja, se tem um círculo aqui que ele está atuando só dentro do círculo, quando eu aperto para inverter, ele atua do lado de fora do círculo. O que isso faz também? Mesma coisa, eu posso fazer aqui, marcar essa área. Eu acho que essa área já está bem exposta, já está legal, já está da maneira que eu quero. Só que eu quero dar uma ênfase nela. Então eu vou marcar ela mais ou menos como eu quero aqui. Inverter a área, então eu estou alterando só o fundo da imagem, só o fundo do que eu quero alterar. E eu posso fazer a mesma coisa, uma edição aqui, posso deixar mais escuro, mais claro, mas enfim, fazer um contraste, deixar da maneira que eu quiser. No caso aqui eu deixaria um pouquinho mais assim, que o fundo chama um pouco mais de atenção. Quando você volta aqui, ela dá uma ênfase mais no rosto da pessoa, ao invés de ser na luva, como estava aqui no início. A terceira função, ele é um gradiente. O que acontece? Você puxa ele de qualquer ângulo da tela. Você pode puxar ele de um lado, do outro, de qualquer um dos lados da tela, porém sempre dos lados da tela. E nele você consegue definir por aqui, ó, a difusão, de como ele funciona, o quanto de difusão você vai querer, a distância que vai querer e o quanto de difusão você vai querer, tudo marcando por aqui. Ele não é pelos botõezinhos, não são pelos botõezinhos do lado aqui que tem no caso. Ele você vai esticando ou reduzindo. Para que serve isso? Cara, a mesma coisa, você pode jogar daqui e fazer uma edição totalmente diferente da maneira que você quiser. Você pode jogar mais luz, menos luz. Você pode fazer exatamente, jogar mais cor. Você pode fazer como você preferir essa imagem. Mais pra frente eu vou fazer algumas edições das minhas imagens e vou mostrar muito como eu uso essa ferramenta. Ela é uma das ferramentas que eu mais utilizo na minha edição. É uma das ferramentas que eu mais tenho prazer em ter no Lightroom, que ela realmente muda a sua imagem. Porque como você consegue fazer toda a edição de novo da imagem em uma área específica, você consegue fazer várias edições na mesma foto, no mesmo lugar, sem sair do mesmo aplicativo. Isso é fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o botão seletivo. E até o próximo. Valeu, até mais.